inibidores da síntese de aminoácidos aromáticos EPS-PS. Como a soja RR resiste ao glifosato? Ao fim do vídeo, vocês vão entender perfeitamente. Foi inserido na soja RR um gene de uma agrobactéria que possibilita a planta a produzir uma enzima EPS-PS que não é sensível ao glifosato. O glifosato é um herbicida de largo espectro de ação, controla gramíneas, dicotiledôneas e cipareias. Por quê? Pois afeta uma importante rota metabólica de todas as plantas. Inibe a enzima 5-enol-piruvilchiquimato 3-fosfato sintase, EPS-PS. A molécula do glifosato compete com o sítio de ligação fosfoenolpiruvato, PEP, na EPS-PS e não com a chiquimato 3-fosfato. Mais à frente, será explicado como isso funciona. Foi inserido na soja RR um gene de uma agrobactéria que possibilita a planta a produzir uma enzima EPS-PS, que não é sensível ao glifosato. O glifosato é um herbicida de largo espectro de ação, controla gramíneas, dicotiledôneas, cipareias. Mas por quê? Pois ela afeta uma importante rota metabólica de todas as plantas. Inibe a enzima 5-enol-piruvilchiquimato 3-fosfato sintase, EPS-PS. A molécula do glifosato compete com o sítio de ligação do fosfoenolpiruvato, PEP, na EPS-PS e não com o chiquimato 3-fosfato. Mais à frente, será explicado como isso funciona. EPS-PS é uma enzima-chave na produção de aminoácidos de cadeia aromáticas. São eles triptofano, fenilalanina e tirosina. A ação da EPS-PS é no cloroplastos. Logo, o herbicida precisa chegar dentro do cloroplasto para agir. Aproximadamente EPS-PS é uma enzima-chave na produção de aminoácidos de cadeia aromática. São eles triptofano, fenilalanina e tirosina. A ação da EPS-PS é no cloroplasto. Logo, o herbicida precisa chegar dentro do cloroplasto para agir. Aproximadamente 20% do carbono fixado pela planta é direcionado para esta rota de produção destes 3 aminoácidos. Rota da síntese dos 3 aminoácidos. Em condições normais, a enolpiruvil-chiquimato fosfato síntese se liga a um chiquimato 3-fosfato, mudando sua conformação e fica apta a receber um PEP. Após se ligar a um PEP, ela se transforma na 5-enolpiruvil-chiquimato 3-fosfato. Síntese. Segue o curso da rota e são produzidos os 3 aminoácidos. Quando é aplicado o glifosato sobre a planta, ele irá inibir a formação da 5-enol-piruvilchiquimato 3-fosfato síntese, da seguinte forma. Quando a enolpiruvil-chiquimato fosfato síntese recebe o chiquimato 3-fosfato e muda sua conformação para receber o fosfato enolpiruvil. Muda sua conformação para receber o fosfato enolpiruvato, PEP. Quem se liga no lugar do PEP é justamente a molécula do glifosato. Logo, não irá ocorrer a formação da 5-enolpiruvil-chiquimato 3-fosfato síntese e, por consequência, não irá dar continuidade na rota da produção de triptofano, fenilalanina e tirosina. A importância dos aminoácidos não formados. O triptofano é necessário para a produção de alcaloides, ácido indolacético. O triptofano é necessário para a produção de alcaloides, ácido indolacético, AIA, e proteínas. A tirosina e fenilalanina participa da produção de proteínas alcaloides e calmarato, que possibilita a produção de flavonoides e lignina. Atenção! O glifosato paralisa uma rota que irá impedir a formação de vários compostos super importantes para as plantas, assim levando à morte. Modo de ação. O glifosato irá inibir a síntese de aminoácido de cadeia aromática fenilalanina, triptofano e tirosina. Essa inibição irá causar efeito em vários processos metabólicos da planta. Ainda não é possível identificar todos os aspectos que levam a planta à morte, mas se tem conhecimento de alguns.
Após a aplicação do herbicida, ocorre uma redução do crescimento, perda da dominância apical pela diminuição da produção de A e A. Dependendo da planta, pode ocorrer brotações laterais. Redução da síntese de proteínas. Redução da síntese de amidos. Redução na eficácia fotossintética. Bloqueio da fenilanina irá acumular fenol, que reduz a concentração de auxinas. Isso irá ocasionar a geração de gemas laterais em algumas plantas. A redução do corismato drena carbono do ciclo de Calvin, afetando a produção de sacarose e amido. Redução de plastoquinonas, a qual participa a produção de alguns carotenoides. E por fim, o acúmulo de shikmato e shikmato 3-fosfato irá drenar o fósforo inorgânico da célula. Logo, irá faltar no ciclo de Calvin, o paralisando. E paralisando o ciclo de Calvin, irá parar a redução de NADPH em NADP+. Então, irá faltar NADP+, no fotossistema para receber o elétron produzido pelo processo da fotossíntese e, por consequência, será produzido espécies reativas de oxigênio, que irão sobrecarregar o fotossistema, causando estresse oxidativo e, posteriormente, a destruição da membrana. Isto irá acarretar na perca de água da célula, e então a planta irá dessecar. Simplificando, o modo de ação é a perda da homeostase celular. Inibidores da glutamina sintetase. Este mecanismo de ação é representado pelo glufosinato, cujo grupo químico é o ácido fosfínico. Esse herbicida é de amplo espectro de controle de plantas daninhas, classificado como herbicida de contato e não seletivo. A sua absorção é foliar. A translocação é limitada, usado em pós-emergência das plantas daninhas. A persistência no solo é de 7 a 20 dias. Ele é pouco absorvido pelos colóides do solo e altamente móvel, e a sua degradação é rápida, devido à ação microbianas. Em consulta ao site AgroLink, atualizado na data de hoje, dia 27, ele é utilizado em pós-emergência com jato dirigido nas plantas daninhas nas culturas como alface, algodão, banana, batata, citros, café, eucalipto, maçã, milho, nectarina, pêssego, repolho, soja, trigo e uva. Na dessecação pré-colheita, em batata, cana-de-açúcar, cevada, feijão, soja e trigo. Agora que a gente já sabe quais as principais características e quais culturas esse mecanismo de ação tem registro, vamos entender como é que acontece o processo para o controle da planta daninha. Como que acontece então o controle? O herbicida glufosinato inibe uma enzima chamada glutamina sintetase. Essa enzima é muito importante para a assimilação de nitrogênio pelas plantas. O nitrogênio inorgânico, absorvido pelas raízes, na forma nítrica, é transformado, ou seja, reduzido para a forma amonical, NH4+, por meio de uma enzima chamada nitrito redutase. Então, esse nitrogênio reduzido é transformado pela enzima glutamina sintetase para a forma orgânica, chamada de glutamina. Essa sim é acessível para as plantas. Outra importante função da enzima glutamina sintetase é a detoxificação do amônio, pois este em alta concentração é tóxico para as plantas, tal qual causa a morte da mesma. Resumindo, quando aplicamos glufosinato, ocorre então a inibição da enzima glutamina sintetase, que consequentemente não consegue mais transformar esse nitrogênio em orgânico para as plantas usarem seu metabolismo, além de haver o acúmulo de amônio, o que é prejudicial, que leva à morte da planta. Características e sintomas. Após a aplicação do herbicida glufosinato, o primeiro sintoma de intoxicação é o amarelecimento das folhas e outros tecidos verdes da planta, clorose seguido por necrose, de 3 a 5 dias. Após isso, ocorre o murchamento e morte da planta, de 7 a 14 dias. Logicamente, isso está atrelado ao estágio de desenvolvimento e crescimento dessa planta daninha, sem efeito residual no solo, devido à alta ação microbiana, e bem como é sensível às condições climáticas. Casos de resistência. Não existe relatos de plantas daninhas resistentes a esse mecanismo no Brasil, mas no mundo já tem 7 casos, referente a 4 espécies de plantas daninhas diferentes, sendo elas Eulinis indica, Lolium perenne multiflorum e Lolium rigido. A primeira, em 2009, foi na Malásia, 2 casos. Em 2010, nos Estados Unidos, em Oregon. Em 2015, já apareceu na Nova Zelândia. E também mais um caso, só que dessa vez na Califórnia, nos Estados Unidos. E por último, registrado em 2017, na Grécia.
Disponibilidade de glufosinato no mercado. Em consulta ao site AgroLink, pode-se observar que diversas empresas já dispõem desse mecanismo, tais como a Bayer, Cofinale, que é um dos mais conhecidos, o Liberty da BASF, o Saudares da BASF, entre outras empresas como a Orofino, a Dama, Synon. Tudo depende qual modo e qual cultura você quer controlar essas possíveis daninhas.